Vamos lá. Segunda aula de Apocalipse. Nós vamos entrar e vamos andar, porque hoje a gente não entra ainda no livro, mas provavelmente essas coisas que vocês vão entender, isso tudo que eu estou falando é porque vocês têm que entender para poder compreender o livro da revelação de João. Porque quem escreveu o Apocalipse? João. Foi João Batista? Não. Foi o João que escreveu as 3 epístolas, o João apóstolo, que vocês já entenderam que foi o último a morrer e que morreu de morte morrida. Ele morreu normal. Ele não morreu assassinado, degolado, decapitado, apedrejado. Não, ele morreu na ilha de Patmos, sozinho. Ele ficava no lugar, ele era pelo. Aí ele, pregue João, aí ele pregava, aí ele convertia todo mundo com a simples frase, e chorava, e aí jogava ele outro, e até o carcereiro se arrependia, assim diz a história, até João ser jogado na ilha de Patmos sozinho. Quando ele estava sozinho, que ele pensou que estivesse sozinho, apareceu o próprio Jesus, que aí ele foi levado em espírito e escreveu o livro de revelação. O livro de revelação e Apocalipse é a mesma coisa. Então, ele foi escrito mais ou menos a 95 depois de Cristo. Depois teve aquele concílio para montar a Bíblia nos achados históricos, onde eles juntaram tudo, que é chamado os livros canônicos. Existem também os livros apócrifos que não entraram na Bíblia, outro dia a gente fala sobre isso, mas enfim, até nos livros canônicos do Apocalipse foi o último a entrar. As pessoas tiveram resistência de colocar, eles achavam que era muito místico o negócio. Tanto é que o livro de Apocalipse no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele é único. Repara que ele é único. Por exemplo, se vocês forem olhar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vocês vão ver que tem os sinóticos, né? Os sinóticos, os 4 primeiros livros da Bíblia, que contam o Evangelho. Depois vem as cartas de Paulo, aí vem Romanos, vem Atos, que Lucas escreveu. Beleza, o Apocalipse, ele é um livro daquele jeito. O livro de Apocalipse, é como eu escrevi aqui, ó, no Antigo Testamento ele é parecido com o livro de Daniel e de Zacarias, mas no Novo Testamento ele não parece com nada. Tu vê que ele não parece, sozinho que ele está, sozinho aqui no Novo Testamento. Agora, como que funciona isso? João, ele viu Jesus de 2 formas. João, ele viu Jesus em vida. Ele andou com Jesus ou não andou? Sim. Ele foi discipulado. João viu Jesus em vida e viu Jesus depois. Olha aqui, ó. Eu não vou escrever rápido para vocês, não. Se escrever rápido, vocês ficam reclamando, não entende? Não, Lutero. O que aconteceu com Lutero? Lutero também teve resistência. Achava que era um livro muito místico. O que foi Lutero? Martinho Lutero. Vamos lá, gente, ó, vou escrever assim devagar para que vocês consigam ler, porque eu acho que vocês estão tendo dificuldade de entender o que eu estou escrevendo. Envia o quê? Envia está aqui, ó, glorificado. Então, porque ele viu Jesus depois de Apocalipse de novo. Ele se deparou com Jesus totalmente glorificado. Então aquela descrição que ele faz é do corpo glorificado de Jesus. Se vocês olharem ali, vocês querem ver? Vamos dar uma passeada. Vocês, vamos ver agora. Ele viu Jesus? Viu. Ele foi discipulado por Jesus em vida? Sim. João estava deitado no seio, no peito, sobre o peito de Jesus, em João 13. Anota aí, João 13. Ali depois do 20, que fala da ceia. Lembra ali de João 13? Acharam lá João 13? João 13. Isso. Não, é só para anotar. Aí, agora abre a Bíblia de vocês, lá em Apocalipse 1, a partir do verso 9. Pode abrir que vocês vão ver lá. Apocalipse 1, lá no 9. Apocalipse 1, vai, Apocalipse 1.
Apocalipse 1. Eu vou abrir aqui também. Vamos lá. Eu, João, irmão e vosso companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos. Na ilha chamada por causa da palavra de Deus e do testemunho de... Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve livro, o que vês escreve em livro, e manda as 7 igrejas de Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros o semelhante ao filho de homem, com vestes, talares e cingido a cintura no peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então vocês verem aqui, que isso aqui, ele viu Jesus glorificado. Tanto é que ele cai, e você vê que ele vê Jesus, mas ele também viu o outro Jesus. E ele foi o único, cadê o negócio do piloto que eu não sei onde eu botei? Mas ele foi o único, devagar para não escrever errado, único que conseguiu e que viu e tem relato. João morreu de velhice, estava velhinho. Então aqui vocês entendem que viu Jesus das 2 formas. Ele viu Jesus, ou isso por que não dizer de 3, hein? Porque na verdade Jesus, depois de crucificar, ainda passou 40 dias com eles aqui. Porém, a gente não entra muito nesse mérito, porque ele ensinou e tal, mas entra nesse aqui, porque João não conseguiu, João teve medo. Tanto é que ele falou: não temas. Jesus conseguiu. Agora, por que o Apocalipse tem esse problema? Vocês estão vendo? Apocalipse, na verdade, é um livro que as pessoas dizem que é cheio de símbolo, e na verdade não é. Apocalipse tem aproximadamente 30 símbolos, mas dos 30 símbolos, 15 deles se explicam. Então por que o Satanás diz e a gente acredita nisso? Entendeu? Entendeu não? Olha só. Não, tá certo, não entendeu? Fala. Olha só. O Apocalipse, ele é dito como um livro que tem muitos símbolos. Como assim símbolo? Simbologia. O que é um símbolo? O que é um símbolo? Vou escrever devagar, tá? Símbolo. Olha, símbolo é algo que parece, mas não é. Por exemplo, eu vi o cordeiro. Jesus é um cordeiro que come capim, que fala, não. Símbolo seria coisas sobrenaturais? Não. Símbolo é algo que simboliza, que aponta. Por exemplo, não é isso. Por exemplo, o que é um símbolo? Por exemplo, o cordeiro, Jesus é um cordeiro? Não, mas ele não aponta para o cordeiro, não é símbolo. Jesus é um leão? Não, mas o símbolo diz que sim. Assim como tem as estrelas. Ali não falou, a gente não acabou de ler, que ele viu que tinha candeiros, que ele viu que tinha 7 estrelas. O Apocalipse, ele tem muito símbolo. O dragão é a serpente. É um livro que tem muitos símbolos, Isaac. Muitos símbolos. Porém, de 30 mais ou menos símbolos que tem, muitos deles se explicam.
Muitos. Muitos. Querem ver? Vou mostrar para vocês. Abra a Bíblia de vocês aí em Apocalipse 1:20. Vamos dar uma passeada para vocês entenderem. 1:20. Vocês vão ver que no 16 ele tinha 7 estrelas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Aí quando você chega lá no 20, fala: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das sete igrejas. E os 7 candeiros são as... O que são? 7 igrejas. 7 igrejas. Por que fala tanto 7? A gente vai ver isso na frente. Não, a gente vai ver isso na frente. Mas, então, ele falou que viu 7 estrelas e 7 candeiros de ouro, que está no livro do Apocalipse. Os 7 candeiros são os 7 anjos, as 7 estrelas são os anjos, os 7 candeiros são as igrejas. Então, são os anjos da igreja, são os pastores. O que ele viu ali? Ele viu as igrejas e viu os pastores das igrejas. Os pastores da igreja. Viram agora por que ele fala, porque a gente falou na outra aula? O problema do cara se autotitular. Olha a responsabilidade que o cara puxou, por isso que fala aquilo lá. O anjo da igreja é responsável pela igreja. Olha lá como é que fala diretamente para cada igreja. Você vê que João escreveu para 7 igrejas, que representam igrejas hoje aqui. Olha o perigo. Olha a responsabilidade. E aí, esse foi só um. Se vocês olharem lá no 4, versículo 5, Apocalipse 4, verso 5, deixa eu achar aqui também. No trono saem relâmpagos e vozes de trovão. E diante do trono, olha aí, ó, fala das 7 tochas de fogo. As 7 tochas de fogo se explica que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, na simbologia, ele é fogo. Por que ele é fogo? Recebe o fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus. E o que é mais? Qual os outros símbolos que é o Espírito Santo? Fala aí o que vocês lembram. Depois que Jesus foi batizado, o que desceu do céu? Pomba. O óleo, quando o óleo escorre, entendeu? Símbolos. O Apocalipse tem símbolo, mas ele mesmo se explica. Apocalipse 5, 6. Abre aí. Vocês vão ver aí 7 de novo. E tem os 7 olhos, que são os Espíritos de Deus. 7 Espíritos. A Bíblia mesmo se explica. Apocalipse 8, 3 ou 8, 4. Abre aí. 8, 3. Apocalipse 8, 3. Ó, o incensário de ouro. Olha aqui. 8, 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para fazê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. E na mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o incenso é oração. Viram como é que ele se explica? Ele se explica. Tem um monte, Apocalipse 12, 9, que eu falei para vocês, que fala do dragão e da serpente. O dragão que é a serpente. Ainda fala, o dragão que é a serpente. Parece até cântico de carnaval. Lá vou eu, sabe? Parece estar explicando igualzinho do carnaval mesmo. Não tem? Explica direitinho. Lá vou eu, sabe? É a mesma coisa. É o dragão é a serpente. Aí vem aquelas pessoas que falam, pastor, a serpente está na Bíblia também no Antigo Testamento? É o dragão. Pastor, mas por que não está dizendo isso na Bíblia? Vai ler. Claro que está, é explicadinho. É explicadinho, gente. É explicadinho. Outra coisa também que tem muita dúvida é o Apocalipse 17, 12, que fala dos 10 chifres.
É incrível. Como é que a pessoa... Pastor, mas eu vi uma besta enorme e nela haviam 10 chifres, que está escrito no Apocalipse. Beleza. Aí a própria Bíblia diz assim, ó. Cada chifre representa um rei. Por isso 10 reis. Então o que são 10 chifres? Acabou a explicação. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Depois também no 17, quando chega no verso 15, que fala das águas, e ainda diz assim, ó, as águas são as nações. Aí a pessoa, pastor, onde está escrito que as águas estão nas nações? É lá, no mesmo lugar que todo mundo lê. Tem muita coisa, tem muita coisa. Tem muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. Hã? Não é o cordeiro também, né? Mas está lá, os 7 olhos, 7, não é, são 10, que são os 7 reis. É tudo explicado. As coisas que estão em Apocalipse, elas são explicadas. O que acontece é que a diferença é que a teologia, pelo amor de Deus, eu tenho até medo, apesar de eu ter feito seminário, o pastoral, eu tenho medo disso aqui, ó. Eu tenho medo de teologia. Sabe por quê? Teologia. Se eu boto biologia, eu estudo a vida. Se eu boto paleontologia, eu estou estudando os dinossauro, odonto, dente. Quando eu boto aí eu estou falando que estou estudando Deus. Agora eu estou estudando a ciência. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque eles inventam os negócios para eles mesmo brigar. Vocês reparam? Agora eles com teologia, eles quase viram Deus. Eles fazem um negócio, porque agora eu sei tudo de Deus. Mas Deuteronômio 29, 29, anota aí. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29. As coisas que foram cobertas por homem é do homem. É que é de Deus eu não te dou não, meu irmão, é minha. Deus faz igual Isaac, eu sou livre, é meu. O meu eu não dou para ninguém. Deuteronômio 29, 29. Vou anotar aqui para vocês. Deuteronômio 29, 29. As coisas que eu mostro para a terra, eu deixo vocês verem. Mas as coisas que são minha, é minha. Deus deixa bem claro. As que são encobertas, as que são cobertas de Deus, acabou. Quer estudar ou estuda? Aí, a teologia e o estudo demais começa a tirar coisas das pessoas. E elas começam a entender demais, ter conhecimento demais, e a soberba os abate. Porque o soberbo Deus abate. Provérbios. Agora, por que o problema? Porque a própria teologia, ela fez 3 correntes para o estudo de Apocalipse. Acreditem no pastor de vocês. O Apocalipse é um dos livros mais briguentos que tem no mundo. Eles dizem, eu anotei aqui, as 3 correntes que a teologia diz do livro de Apocalipse. A primeira é a preterista. Anota aí. Preterista. Preterista, para o pessoal de letras, vem de pretérito. Eles dizem ali, vem o renascentismo, o iluminismo, aquela outra parte, aquela loucura ali, que realmente Constantino fez o império dele. Então Constantino e o pessoal da Constantinopla, isso aqui é a história. E aí você estuda aquilo ali, você vê que ele reinou durante quanto tempo? 1000 anos. Então o pessoal dessa corrente aqui, eles dizem que como durou durante 1000 anos aquilo ali, então quem é que diz na Bíblia que vai reinar durante 1000 anos? O diabo. Então eles creem que Nero foi o anticristo. Eles creem que Constantino foi o anticristo. Eles creem que aquilo ali no passado e que o Apocalipse já aconteceu. E o que a gente vive hoje, você já não vai mais ver aquilo, porque aquelas coisas já aconteceram. Entenderam como é que funciona a corrente preterista? Só falando que escrito ali atrás, nas últimas 3. Não precisa não, pode só ir no ministro, isso aqui veio daqui, ó.
Constantino. Bota Nero e Constantino. E o menino? Que aqui você já mata. Então, Fala. acreditam que o apocalipse já aconteceu. Já, eles acreditam. Aí, amigo, que já aconteceu tudo. Que nós estamos... Tem gente que acha que está vivendo até no livro de Eli já. Que agora já está tudo muito Só eles difícil. também que falam sobre a questão do hiato que a gente está vivendo. Mesma coisa, eles são eles. E aí eles entram nessa teoria. Mas por que parece então que é uma narrativa? Mas quem está falando assim, que já aconteceu mesmo, o jeito que está escrevendo. Não, a gente vai ver, a gente vai estudar o livro junto. Você vai ver que você vai entender isso. Daqui a 20 minutos você vai ver isso. Olha só, existem também. Está conseguindo acompanhar? Pai. Então, existe. Tá dando de ler não, mas vai anotando, paizão. Eu vou te dar anotado. Olha só, existe a corrente histórica. E na corrente teológica histórica, tá vendo quantas correntes? Por isso que eu digo que tem um pastor de profissão e tem um pastor de vocação. Seja pastor de vocação, tá? Sempre de vocação. Vocês vão ver o chamado de vocês pelos frutos, pelas obras. Então vamos lá. A história, eles afirmam que Nero realmente foi um anticristo. E agora? Eles afirmam que Constantino também. Porque, sabe, irmãos, existiu mesmo Tito, existiu só gente brava, má, existiu. Mas acontece que na história que eles dizem que Hitler também foi. E que o Apocalipse vem acontecendo historicamente. Que ele aconteceu, Júnior, que ele acontece e que ele vai acontecer de novo e que vai acontecendo. Não é tipo reencarnação. Eles acham que o anticristo vem aterrorizando gerações. Agora, por exemplo, a gente tem esse Kim Yu aí, o cara da Coreia do Norte. Kim Jong-un. E ele botou agora o míssil para atravessar o Japão. É mais um anticristo. Realmente, existem histórias que o pessoal não acreditou no governo dele, sendo parente dele. Ele deixou os cachorros um mês sem comer e jogou os parelhos na jaula para o cachorro comer. O tio dele dormiu numa reunião e lançou um míssil no tio dele. Lançou um míssil no tio dele, botou o tio dele correndo e lançou o míssil no tio dele. Então, existem essas coisas. Agora, irmãos, aí é que mora a história. Que também tem a teoria futurista. Anota aí. A teoria... Só fala os segmentos da história de futurista pra gente não anotar. Então, os futuristas somos nós. Por que somos nós? Só está escrito ali embaixo, porque não dá pra ver. Aqui. Não, eu vou pegar tudo, eu pego os tópicos direitinho, eu só ia anotando. Mas não tem como anotar, não dá pra entender. Não, eu vou falando. Tudo que está ali eu vou narrando, eu vou falando. É só vocês irem anotando o que eu vou falando. Se não anotar, me fala que eu volto. E depois, isso daqui vai estar disponível na internet. Aí vocês vão e estudem depois isso aqui. Vamos lá. O futurista é o caso de Mateus 24. Lembra das figueiras? Que a figueira florescerá. Fiquem atentos à figueira. Vocês lembraram disso? Que Jesus falou? Fiquem atentos na figueira. Você até pregou sobre isso. Preguei. Então, o que aconteceu ali na figueira? O que aconteceu na figueira é que a figueira aponta para Israel. Há 100 anos atrás, o povo de Israel ainda estava espalhado. E aquela cidade ali, Jerusalém, Israel, foi muito bombardeada. Porque existe algo ali, um clima estranho ali. Afinal de contas, foi aquela cidade que matou o Filho de Deus. Foi naquele país. E é um paizinho pequenininho, muito pequeno. Mas vocês veem que ele está florescendo. Vocês reparem que há 100 anos atrás era impossível falar que o anticristo ia fazer uma associação com o povo de Israel, porque não existia o povo de Israel. Mas aí veio a Guerra de 6 Dias, de 1977. Em 1948, os judeus já estavam lutando. E em 1967,
Foi onde eles se apoderaram e virou de novo país. Daí para cá, nunca mais vocês pararam de escutar falar rumores, guerras, falta de paz naquele lugar. Pode reparar. E vocês veem que eles já são pessoas que sofrem desde a morte de Cristo. Anote aí, só para vocês terem informação. Está na parte do futurista? Tudo isso é futurista. 30 anos, Tito atacou aquela cidade. 300 anos depois de Cristo, bota descer. Peraí, não entendi. Calma aí. 30 anos depois de Cristo. Não, Cristo morreu. 30 anos depois, Tito destruiu tudo. 3 décadas, né? Depois, 300 anos, começou aquela perseguição. Depois veio o Islã. No 9º século, coloca, 9º século. Não entendi nada. Tito destruiu tudo. Isso. Aí depois, 300 anos, volta de novo os judeus sendo perseguidos. Aí passa o tempo. Aí depois, no meado entre o 300... Olha só. Vou botar aqui. É só falar isso pra escrever. Olha só. 300 anos. É prova pro Enem, poxa? É mais fácil, pressa assim, que vem que vem. Tá bom, coloca aqui então assim, ó. No 9º século depois de Cristo, vieram as cruzadas dos reis, que destruíram de novo aquela cidade. 9º século. Depois de Cristo. Veio mais. O que aquilo ali? Cruzadas dos Reis. Nossa. E aí vocês veem Que destruíram o quê? o país, aquela região toda, é guerra do Golfo Pérsico, Israel, Irã. Agora eu entendi teoria futurista. Eu vou chegar lá. O Irã e o Iraque sempre no ataque. Vocês veem que aquela cidade foi toda atacada e com isso espalhou-se por todo mundo um monte de judeu. Vocês veem que pessoas que têm nome de fruta, sobrenome de fruta, é raiz judaica. Tipo Oliveira. Oliveira. É raiz judaica. Você vê que as pessoas, os judeus se espalharam. Você não vê que tudo quanto é lugar tem um Braunstein. Não, e o pior é que essa... Tudo quanto é lugar tem um Samuel. Tem sempre um judeu. Quem é dono disso aí? Ih, mas os turcos. O pessoal chama logo aqui no Rio que é turco. Ih, rapaz, tem uns turcos ali. Os turcos da onde? Da Turquia. Que Turquia, ó. O cara é lá daquele lado de lá. Ainda fala assim, lá daquele lado de lá. Não sei se é Estados Unidos, Argentina, não sei se é África. Sei que é turco. O cara tem dinheiro, tem aquela barbichinha, usa um chapeuzinho, usa um óculos redondinho, é turco. Mas o cara, na verdade, tu vê o nome do cara. Qual é o nome do cara? Salim Abraham de Shamanda. Mohamed. Qual é o nome dele? Mohamed. Mohamed Ali. Entendeu? Tu vê que existe isso. Aí o pessoal olha assim e fala, e esses turcos são cheios de milhão. Vocês nunca repararam isso, não? Sim, pastor. E engraçado que essa bênção da primogenitura transcende até hoje. Que tu vê que todos os judeus têm um pezinho com dinheiro. A maioria, tudo tem condição boa. Então, mas você vê que eles estavam espalhados pela terra. Não existia mais Israel. Israel tornou, aí em 1948, quando meu pai e minha mãe estavam nascendo, aí foi onde começou isso tudo. Aí, em 1977, 48 começou tudo o quê? começou a guerra deles, a luta deles como país, a guerra. E agora, mesmo essa semana, teve um evento judaico, vocês não viram não? Dos templos judaicos, e todas as mídias passaram. Acho que eu vi um negócio assim. Eles estão crescendo. Quem é a figueira? Eles. Aí o que Jesus falou? No final do tempo, a figueira florescerá. Então, quando você pega Mateus 24, você vê que nós estamos começando a entender o fim dos tempos. Isso significa que Está significando. Você vê. Aí agora outra coisa que a gente está, onde a gente vai entrar na teoria ali agora. Abre a Bíblia de vocês aí. Então a figueira. Vai Apocalipse 1:19.
Apocalipse 1:19. Jesus aparece lá, né, para João. E aí ele diz isso aqui, ó. Ei, João, eu sou aquele, no 18, eu sou aquele que vive, estive morto, mas ei que estou vivo, pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e a do inferno. Isso é para quem falar assim, ó, Satanás tem a chave do inferno. Mentira, Jesus pegou dele, tá aqui. Aí no 19, escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Entenderam? Entendeu? Não entendeu? Escreve as coisas que são. Quando eu falo, vocês são, entenderam, né? Escreve as coisas que estão acontecendo agora e as que hão de acontecer depois. Então você entendeu por que o Apocalipse é futurístico. Ele fala o que aconteceu. Tanto é que nesse tempo aqui ele disse assim, ó, porque está chegando o final dos tempos. Não pode falar, hã? Se para João, aí Júlio, se para João 2000 anos atrás estava chegando o final, imagina a gente. Já pensaram nisso? Pode crer que Paulo até falava que Jesus está voltando. Eles já ansiavam pela volta. Agora, voltando lá, lembrando da primeira aula, o que eu falei para vocês? A fome da volta de Cristo. A fome, venha ao teu reino. Quando você vê uma notícia ruim, decapitaram a cabeça do bebê, que nem a coisa que eu vi, esses dias tá o pessoal falando, e com vingança, o pai arrancou a cabeça da criança, Senhor, venha ao teu reino. Mas estruparam não sei quem, Senhor, venha ao teu reino. Mas fizeram mal não sei aonde, Senhor, venha ao teu reino. A gente tem que ter, sabe, fome do reino. Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que ele vai voltar, mas a gente sabe que ele vai voltar. A gente só não sabe o tempo que vai levar, porque nem Jesus disse. Pessoal, uma vez que fala que Jesus vai voltar, como todo mundo já conhecia, em termos do Evangelho, em termos de lugares que ainda não conhece. Aí falaram que mais está se espalhando pela própria internet, em próprios lugares. Aí, a internet está influenciando pela volta. Então, na verdade, o que está dizendo para Jesus voltar não é o conhecimento. Hoje todo mundo sabe, muita gente sabe, quase todo mundo porque não sabe. O que está acontecendo é que primeiro existe uma profecia. Jesus fez tudo na ordem. Olha lá o Mateus 24. Olha como é que bateu certinho. Isso é o que vai acontecer. Existem as profecias. Também Mateus diz da dores do parto. Diz que no final dos tempos vocês vão ver rumores de guerra de nação contra nação. Olha a Coreia do Norte. Fala que vai chover pedra do céu. Vocês viram o míssil que eles estão mandando agora, que destrói, que sobe e cai todo como estrela. Que os explosivos caem todo como estrela. Em Apocalipse diz que no final dos tempos vai cair estrela do céu. Fala, Gabriel. O senhor fala sobre reino do reino. Só que, quanto mais perto, não vai ser pior. Porque, vai ser, quando Jesus voltar, vai ser bom. Mas, enquanto a dor do parto, então vai ser meio que horrível. Então, mas já estamos nela. Já estamos nela. Já estamos nela já. Entendeu? O que acontece é que se vocês pararem para analisar, meu pai, por exemplo, os pais de vocês, tem coisas que hoje em dia eu lembro a primeira vez que eu escutei um funk pornográfico que parou o carro do lado do meu carro, um funk pornográfico, e eu fiquei sem onde, eu não sabia onde enfiar a cara. Hoje está normal. A primeira vez que eu vi um 38 pequenininho me caguei todo 10, 15 anos atrás. Hoje você vê fuzil. Tá normal. Exatamente. Agora que são elas. E, Gabriel, você tem certeza que você está salvo? O quê? Você tem certeza? Em Cristo Jesus estamos salvos. Segunda Paulo. Pela graça. Segunda Paulo? Pela graça. Irmão, A graça não está salva. e aí? Quem crê que está salvo aí, levanta a mão. Pela graça, todos. Pela graça. Isaac, você não crê que está salvo não, Isaac?
Ele é livre, Isaac é moral. Isaac é pleno, cara. Ele é livre, pô. Ele não tá nesse negócio de céu e inferno, não. Ele tá dando a parada. Isaac é um anjo. Isso. Ele é livre, pô. Isaac é um anjo. É a terceira parte do Ele vídeo. não é salvo. Ele não vai ser salvo. Isaac é uma estrela que apagou. Ó, qual é a diferença entre salvação e reino? Eu vou me adaptar a uma ilustração do pastor Luiz da Silva, que eu gostei muito, e achei que nada explica, de acho que 2000 que ele falou aqui. Mas sabe, irmãos, para a gente poder entender melhor, não tem outra saída. Não tem outra saída. Agora vocês vão entender. Agora vocês vão entender. A salvação é pela graça. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso é O batismo conta? o batismo. Você aceitou Jesus, você está salvo. Agora eu vou explicar para vocês como funciona o reino. Isaac, agora está começando a apertar, hein, negão? Meu lindão. Olha só. Reinar é só 144 mil. Não, agora olha só. Existe um homem muito rico. Existe um homem? Muito rico. E esse homem, vocês precisam prestar atenção. Existe um homem muito rico e ele vira para você e fala assim, ó: olha, eu quero que você estude na melhor escola do estado do Rio de Janeiro. Vocês vão estudar nessa escola de graça. Eu vou pagar a matrícula, eu vou pagar o uniforme, eu vou pagar teus livros e você vai estudar completamente de graça. Essa escola que você entrou é a salvação, diaconisa e diáconos. A salvação, ela é de graça. Basta você aceitar Jesus como teu suficiente Salvador. E aí, Aline, e aí, Rose, vocês estão salvos. Você aceitou Jesus como teu Salvador, vocês estão salvos. Não tem jeito, está salvo, é pela graça. Todo mundo está salvo. Agora. Caramba! Fala pro irmão do lado assim, ó. Agora! Olha só, todo mundo entrou na escola. Aí, Julião, entrou na escola, Júlio, tá salvo? Tá todo mundo salvo? Beleza. Só que agora você tem que ganhar o seu diploma. E aí, Isaac? Entrou na escola, tá salvo? Beleza, agora você tem que ganhar o seu diploma. Isso aqui é o reino. Isso aqui é o reino. Isso aqui é o reino. O Isaac vai até embora. E olha, irmão. O Isaac vai fazer a distância. E eu vou falar pra vocês. Agora que pegou. Sabe por quê? Vocês vão ter que estudar. Vocês vão ter que passar nas provas. Apresentar trabalhos. Vai, então fica mais difícil, hein? Vai ter passeio? Participação. Vai ter que Vai ter que ir pro desfile. Fazer passeio. Irmãos, agora, isso aqui. Desfilar 7 de setembro ganha ponto. Olha, isso aqui é o reino. Fala, Vai Ed. ser o mais importante, tá presente.
está presente. Mas a presença lá não é 5 pontos, não. Ó, lá no sul vocês ficam reclamando do reino, hein? Liguei pra ela hoje, ela tô em casa, pastor. Eu falei, mas tu não pega 7 horas? Não, é que hoje eu vou fazer prova. Ah, é, prova 8 horas. Falei, mole, na minha época tinha que chegar 5 horas na prova. Toma advertência nessa escola? Lógico, chega lá. Isso aqui é o reino, isso aqui é o reino. Só que no reino, as pessoas te ensinam que a salvação é pela graça. E realmente é. Pastor Eduardo Gringo, meu Deus, está falando que a salvação é pela graça? Então se eu aceitar Jesus eu estou salvo? Está salvo. Está salvo. Está salvo. Porém... Ô, pastor. Peraí. Permanecer salvo. E aí? Como é que faz agora? Aceitar Jesus todo E a dia. pessoa que chega no último degrau? Fala, pergunta. Mas Mas e a questão de ter os últimos suspiros? Ué, tá salva? Eu vou entrar nisso. Olha só, eu vou entrar. Olha só, então, agora, Junião, nós estamos salvos, aceitamos Jesus, estamos salvos. Só que agora a gente tem escola. E se a gente for negligente, esse Jesus, que é o glorificado, deixou bem claro aqui em Apocalipse, que ele te trata. E agora? No caso de Jesus ser o diretor, Jesus seria o MEC. Eu não sei nem se existe o É o MEC. inspetor Eu de já não estou colégio. mais dando aula, né? Eu larguei a área de educação, larguei a área de saúde para pastorear. Mas eu acho que deve existir alguma coisa de educação. Ele é o cara que ele te trata. Ele te bota de caroço no milho. Não tem aquele joelhão no caroço do milho que você fica? Ele te bota. Ele deixa você escrevendo depois do quadro. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Ele é o diretor que sabe onde tu tá matando aula. Esse aqui é o diretor que conhece o teu coração. Se tu mata a aula, ele sabe que tu pensou em matar a aula. Então agora você tem que continuar. Ô, pastor, ele é igual o sistema do colégio estadual. Te corta na hora se tu voltar. Na hora. Então, agora nós temos um problema. Agora, para a gente entender o Apocalipse, a gente entendeu que nós estamos salvos ali. Só, Tiago, que a gente agora tem que entender o seguinte: a gente entrou para uma escola top, só que agora a gente vai ter que se formar. Quantos aqui querem diploma? Pastor, Oi. faço uma pergunta. Tipo, o diretor não seria Eu preferia não fazer esse estudo. Não, não é diretor. Sim, não, mas supondo uma escola. Não, eu não sabia que era formação. Deus, Jesus seria ver que aquele. Jesus e Deus, vocês vão ver que é um só. Sim, mas nesse momento que a gente está na salvação, Jesus não é o advogado. A gente vai chegar lá. Você vai Você vai chegar lá. Ele vai te Vai chegar lá. Advogado fiel. Aí ele é o mesmo de Mateus 7,21. Que vai dizer assim, ó, afasta de mim que eu não te conheço. A gente vai entender isso no próximo tópico. Olha só. Então agora, vocês têm que ganhar o diploma. Fala. Vocês têm que ganhar o diploma. Para ganhar o diploma, vocês vão ter que andar na linha. E para andar na linha, ainda tem uma prova final. E essa prova final é o que a gente leu ontem no culto. Que Jesus vai levantar você e vai falar assim, ó. Conheço quem você é, conheço suas obras. Aqui está teu livro de tudo que você fez. Vamos ver se você vai para o inferno ou se você vai para o céu mesmo. Já salvo! Já salvo! Ele vai te mandar essa. E aí? O que você anda fazendo? Tem que ser sincero. Tem recuperação? Fala aí. é diferente, pastor. Tipo assim, quando estuda, chega lá nos pais, aí lá vai determinar se tu estudou realmente ou não. E aí? E aí? É isso aí. Tá aí louvando, mano. E aí? Não, Pastor, se for sincero com Deus, tipo assim, se a pessoa chegar e falar, ó, não tem fruto. não, Ser sincero com ele. a gente vai entender agora. Na verdade, Vini,
seria legal. Mas acontece que Deus conhece tudo. Ele não vai te perguntar do que você fez, não. Ele vai pegar teu livro aqui e vai falar assim, ó. Meu irmão, é ele abrir assim, ó. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai precisar reler, não, senhor. Abre a porta do inferno. O pior vai ser quando ele começar a descer o telão assim, aí tu vai. Pior vai ser se tiver o telão desse aqui, ó. Aí vai virar assim, ó. Ei, você. Aí vai aparecer teu nome lá, Rafael Jacomino. A foto do teu. Pastor, eu acho que vai ser igual aquele dia lá quando vai chamar a mãe. Olha só. Existem 3 tipos de julgamento. Agora. Aí, Isaac. Não falou, Isaac, tava ruim? Agora eu tô gostando. Tá bem que Isaac Ah, Isaac é meu preferido, cara. Ah, eu vou te falar. 1, 2 preferidos. O que acontece? Agora que são elas. Jesus deixa bem claro em 2 Coríntios 5,10. Abre lá, gente. Não adianta vocês quererem estar com Deus e não ler Bíblia, não buscar na Bíblia. Porque ele diz, aquele que busca a minha palavra, 5,10, olha lá, 2 Coríntios 5,10. Abre lá, que o Paulo deixa bem claro que tipo de julgamento é esse. Exatamente, acharam? Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, que é você aqui na igreja. E agora? Que agora é hora de estancar com 2 dezão. Me diz, agora me diz, o julgamento de Cristo. O julgamento de Cristo, agora olha o que está escrito. Gente, está escrito perante ao bem e ao mal que você fez. Então, o julgamento de Cristo é um julgamento, Jesus ele não mistura o povo. Então o que ele fez? Ele separou a galera, ele separou a plateia toda. Então o primeiro julgamento, irmãos, são para aqueles que são salvos. Repita comigo, salvos. Então o primeiro julgamento é o julgamento de Cristo. E o julgamento de Cristo só é para salvo. É Ele que vai te julgar, porque é para salvo. Mas você disse que salvo, tá? Enfim, vamos supor, uma pessoa que está, se eu estou na igreja agora e do nada, sei lá, eu decido sair da igreja, eu estou salvo do jeito ou não? Depende das suas ações. Olha só, respondendo a pergunta da Vitória, por que eu não quis responder aquela hora? Um amigo está muito bem dentro da igreja e ele arrumou a namorada e não corteja. Ele começa a namorar. E aí um belo dia, pastor Aloysio Silva, eu agradeço pela tua vida. Olha, um belo dia, ele resolve namorar. Quando ele resolve namorar, porque rolou, aí na hora que ele foi fazer o tcheco-tcheco, o que aconteceu? Ele não sabia, ele tinha um sopro e morreu. Já acorda do julgamento. Quando ele morreu, ele chegou no dia do juízo final, ele aparece perante Deus com a calça riada. Senhor, eu não estava fazendo o que tu acha que eu estava fazendo, era Cristo. Quase fui fazer. Eu não cheguei. Ainda bem que eu morri antes. Acordou o Judá. Ainda bem que eu morri antes. Ainda bem que você não conseguiu fazer nada. Aí, mas pela graça você pega em pensar. E aí, chegou lá com Cristo. Olha só que saia justa. Literalmente. Literalmente, assim, ainda bem que eu morri. Tá vendo como é que é brabo o negócio? Tá vendo por que a gente tem que tomar cuidado? Mas pecado já é pecado de você pensar em fazer. Pensou, pecou. Deus conhece o íntimo do seu coração.
Então, vocês estão entendendo. Tudo, porque as pessoas pensam assim, ó, tudo é o diabo, não tem mais disciplina. Você apronta e nada acontece. Ah, porque lá resolve. Pode reparar, hoje as igrejas, por que a gente aqui aperta muito? A gente apertando, você vê como é que o pastor aperta. Eu estava até brincando hoje com a Burburema. Falei, eu te aperto para te ter perto. Eu aqui que aperto. As pessoas aí fora já falam que nossa igreja é oba-oba. Não sei como. Você sabe por quê? Porque eu disciplino. E como vocês sabem, eu disciplino na agulha. É na ponta da faca. Assim mesmo. E hoje tem igreja aí fora que a culpa de tudo é do diabo. Não tem mais disciplina, não. Fulano errou, é o diabo que fez isso. Não tem mais disciplina. O diabo nem precisa mais. Sabe, gente, a gente tem que entender. Aqui é uma igreja de vencedores. E que você entende que existe esse tipo de julgamento. E que é o primeiro julgamento. O segundo julgamento. Tá, qual o primeiro julgamento? O primeiro julgamento é o tribunal de Cristo. Primeiro é o tribunal de contas. Eu vou anotar aqui, ó. Tribunal de Cristo. Vou escrever devagar para vocês entenderem. Esse segundo julgamento está lá no livro de Mateus 25. Depois do 31 em diante, tá? Vocês vão ver que é o julgamento. Olha como é que Jesus separa todo mundo. Aonde o outro? Mateus 25, 31. É o julgamento das nações. O julgamento das nações é para aquele povo que não é convertido. É um julgamento que não é convertido, mas ele está vivo. Aí Jesus diz assim, ó, vão escrevendo e vão escutando, tá? Vocês não deram, tive fome, tu não me deu de comer, tive sede, tu não me deu de beber, tive preso, tu nem foi lá me visitar na prisão. Aí eles viram e falam assim, ó, Senhor, quando que tu teve com isso tudo aí, que eu não vi nada disso? Jesus estava falando em parábolas sobre esse tipo de julgamento. E aí ele disse assim, ó, ele deixou bem claro, se você não fizer isso com os meus pequeninos, é a mesma coisa que está fazendo comigo. Se você não der isso bem para eles, é como você estivesse fazendo comigo. Se a sua obra é você e você não está cuidando deles, na grande tribulação, porque isso aqui aponta para o seguinte, no final do milênio, quando Satanás for preso, que a gente vai estudar lá, vocês vão ver que muita gente vai estar na grande tribulação e não vai poder comer nem beber em lugar nenhum, porque eles vão ter ou se rende para a besta e coloca e tem o anticristo com eles, ou eles não podem comprar em lugar nenhum. Então vai ter. Vai virar tipo. Então, e tem pessoas que vão precisar disso. E aí vai ter essas pessoas que não vão ajudar esse povo, entendeu? Então esse povo vai ser uma maioria que vai ser julgado no juízo final. Que é isso aponta, os pequeninos apontam para judeu e para a igreja de Cristo. Aí eu te pergunto, como que você tem tratado a sua igreja? A igreja que é de Cristo. Como que você tem ofertado e ajudado a igreja que é de Cristo? Fala. Uma pergunta, se porventura uma pessoa aceitar a marca para poder ajudar um grupo de pessoas que não tem, a ajudar tipo, a alimentar, tipo assim, como foi o caso da lista de Schindler. Se uma pessoa fizer isso, mesmo sabendo que ela negou e aceitou a marca, ela seria salva? Abre a Bíblia aí, Mateus 5, não precisa todo mundo abrir não, só pode anotar. Peraí, o segundo julgamento é para pessoas não salvas. Não precisa não, eu ia só falar para você, a palavra de Deus é sim, sim, não, não. Como diz as pessoas, ou é salsicha ou é linguiça. Eu aceitei para ajudar, mentira. É igual eu falo para todo mundo, aquele que quer, faz. Aquele que não quer, inventa desculpa. Pode reparar. Pastor, esse negócio de primeiro, segundo, terceiro julgamento, você só viu esse filme, o Deixado para Trás. É tipo, vai ter pessoas que vão ser arrebatadas primeiro e vai ter pessoas... Ó, eu tentei ver o filme, mas é isso aí mesmo. Mas o segundo julgamento é para pessoas não salvas. É para a pessoa não salva, isso. E que estão vivas, estarão vivas no final. Estarão vivas no final. Agora, o terceiro julgamento. O terceiro julgamento, é isso aí, Isaac.
Esse aqui é o da segunda morte. Todo mundo não vai ressuscitar? Sim. Apocalipse 20. Eu vou botar 10 aqui, mas é no 11. É 10 e 11. Eu vou escrever no nosso quadro negro ali 10, mas é 10 e 11. Abre a Bíblia aí. Apocalipse. Apocalipse. Pega aí, peraí, que a gente vai aí. 20. Nós vemos isso no culto, hein? Olha só. Vi um grande trono branco, e que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e do céu, e não achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Aqui que fala. Começou no 11, né? Comecei no 11. Porque lá começa no 10, que o diabo é sedutor, ele foi lançado para dentro do lago do fogo e de enxofre, onde, lá no 10, fala do fogo, do enxofre, onde ele vai ficar sendo atormentado dia e noite para sempre. Então eu botei 10 ali no nosso quadro negro, mas comecei no 11, porque fala diretamente do trono branco. Por quê? Esse terceiro aí é no final do milênio. No final do milênio, pessoas que morreram sem Cristo. E esse julgamento aí é um julgamento muito difícil, porque é um julgamento para homens e para anjos. Você vê que o primeiro que foi para o lago do inferno, o enxofre, foi o Satanás. Ele foi lançado. Depois entraram os outros. Depois vai entrar, aliás, depois ainda vai ser analisado aqueles que morreram. Você vê que Deus deu 3 chances. Você vê que Deus é tão bom, a bondade dele é tão grande, que ele deu várias chances para vários tipos de pessoas. Conseguem perceber isso? Isso é muito lindo. É o amor do Senhor Jesus. É um amor muito poderoso. Eu sei que hoje eu tô chato. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Hoje deixa de ser chato. Hoje é demais. Não, é sério. Não, tem que perguntar. Eu conversei com o senhor, com a pastora sobre ontem. Tipo, esses 3 julgamentos. Sim. Os mortos não seriam julgados primeiro, porque Paulo, eu não me recordo se é a primeira ou a segunda Tessalonicenses, ele falou que os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro. Mas a gente viu isso, meu amor. Tribunal de Cristo. Deixa bem claro que os mortos em Cristo vão. Depois são as nações, ou seja, os vivos. Anotaram? Os vivos que estão aí, e aqui são os que morreram sem Cristo. Porque o senhor falou sobre que não morreram, eu falei assim. Por isso que eu falo para anotar. Cadê seu papelzinho? Oi, Evelyn, fala pro pai. Eu vou pegar aqui um pouco. Tipo, aí tem, vamos supor. Que boa pergunta. Irmãos, presta atenção na pergunta dessa magrelinha. Aqui nós fomos julgados, correto? Passou. Nós vamos estudar isso, que a gente vai subir. Nossa conduta é boa, nós estamos legais. Eu creio que nós vamos estar juntos lá, amém? Amém. Pelo amor de Deus. Então, olha, Eu não sei se eu vou ver o senhor. olha só, aí vem descendo Deus e a gente vai subindo para ser julgado e acontece tudo isso. No Apocalipse 20, nós vamos estar glorificados junto com Cristo. Nós vamos ajudar nesse julgamento aqui. A Bíblia diz isso. Se passar no Nós vamos estar com ele. Se pegar o diploma na escola do reino. E a gente vai estar lá julgando junto com ele, né? Glorificado. E a melhor parte, né? Não vai ter dor mais, não vai ter. Porque aí o julgamento, a Bíblia diz, nós vamos ler isso, nós vamos ler isso. Diz que vai ter ranger de dente. Eu imagino que até interrompendo o Calma de Apocalipse 20. Oi? Nós, quem for salvo, Quem for estiver salvo. lá, se preparando para julgar os que ainda estão aqui, que vão ser condenados. Não vai ser nesse momento que nós lá
iremos entender por que A e B não foram salvos. Porque talvez não seja aí que Deus revela, ó, você não foi salvo, sei lá, porque embora você, eu pratiquei justiças em seu nome, mas olha o seu coração puro. Mateus 7. Por aí vai. Então, mas aí é que tá. Isso aí você vai saber na hora do julgamento. Na hora. Isso existe 4 correntes teológicas para isso. Que outra hora eu entro, depois, quem quiser saber legal, a gente fala sobre essas 4 correntes. Existe uma corrente que diz que quando você morrer, você não vai lembrar mais de nada. Você não vai lembrar mais de nada. Isso é uma corrente, tá, gente? Quem quiser acreditar nisso, acredita. Mas o que a Bíblia diz não é isso. Tem outra corrente que diz que sim, que você vai lembrar, inclusive os mormons acreditam muito nela, que você quando morrer, por exemplo, eu morri, aí depois meu filho morreu, minha esposa, não sei quem, chega lá, se une todo mundo. Existe essa corrente. A primeira que você não lembra de nada, eu não acredito muito nessa, Julião, porque como que a gente vai ajudar num julgamento se a gente não tem nem sabedoria para nada mais, como eles dizem? Então tem que ter. Outra coisa que diz é que nós vamos ajudar, inclusive, na guerra do bem e do mal. Então a gente vai estar guerreando. Não é à toa que o que a Bíblia diz que nós somos? Reis e sacerdotes. Então nós vamos estar ali naquela guerra. A segunda dos mormons, que os mormons, pelo amor de Deus, vocês aí que estão depois escutando o áudio aí, sei lá onde vai cair, não falam mal de religião, de denominação nenhuma. Mas eu que não acredito. Se eles estiverem certos, parabéns para eles. Chegar na hora eu vou ter a revelação de Cristo, vou pedir perdão. Mas por que eu não acredito? Porque, por exemplo, o meu caso vai ficar como? Porque minha esposa morreu. Fiquei viúvo vários anos, me casei de novo. Aí chega lá, eu fico doido. Aí não, senão os caras vão começar a matar um monte de esposa. Chega lá, oh meu Deus! Nós, só gente foi, mas nós vamos estar, apesar que nós vamos estar glorificados. Apesar que nós vamos estar glorificados, não vai existir mais isso. E não vai existir isso mais. Tanto é que depois na Nova Jerusalém, inclusive, vai ter praça, tudo de ouro. Tanto é que os skatistas, eu falava muito isso pra eles. Eles falavam, mas por que eu vou ganhar na vida eterna? Eu falei, pô, tu já pensou, meu irmão? Corrimão de ouro, cano de ouro, pista de ouro pra tu ficar andando tranquilão? Mas aqui então eu quero. Chega e não quebra, Eu vou chegar aí. Avança, fala. Mas tipo assim, essa parte aí de não lembrar, na parte de não lembrar, eu acredito porque, tipo assim, imagina, eu tenho um afeto muito grande. É a mesma pergunta dela, Eu vou entender tua pergunta. Eu tenho um afeto muito grande pra ela, ela salva ou não, como é que fica? Não, se eu sou salvo ou não, porque eu tenho certeza. Olha só, essa terceira corrente diz que você não tem isso. E a quarta corrente, que é a da Bíblia, e é a que a gente tem que levar, que é a que também eu acredito, é a seguinte: se Deus é todo poderoso e você vai estar glorificado com Ele, a decisão dele vai estar unificada contigo, porque você vai viver em unidade. Então o que Ele decidir você não vai sentir, porque lá não vai ter dor, tristeza, alegria, você vai estar glorificado. Mas vamos supor, quem já morreu, por exemplo, meu pai, minha mãe, morreram, eles estão com sono eterno, não é? Um sono profundo. Eterno não. Não, eu sei, eu troquei, é um sono profundo, não é? Porque lá eles não estão vendo nada que está acontecendo com a gente aqui não, nossa, é verdade? Sim. É, porque eu ficava pensando assim, pô, coitado, que sofrimento seria, né? Morreu e tá lá vendo a pessoa que você ama sofrendo. Brincadeira, né? Deus é perfeito. Gente, então, você entendeu? Você vai estar aceitando a linha de Deus. Pastor, eu estava falando aqui com o Isaac, sobre você estava falando das esposas, o Marcos 12, 25, ele fala que todos seriam anjos, né? Todos seriam anjos. Que aí não reconheceria, né? Não, então, não sei. Tem coisas que eu falo pra você, tem pastor que não tem coragem de falar, não sei. Mas sabe, irmãos, a Bíblia tem muita coisa que eu não sei. E que ninguém vai saber nunca. Porque, por exemplo, Deuteronômio 29 me explica tudo. Eu falo assim, tá bom, tu não quer me revelar, tu não me revela. Porque é o que eu digo, a gente sabe que todo mundo vai virar anjo lá. A gente vai estar glorificado. Então vai estar todo mundo lá naquela luta. Agora, o que vai acontecer a gente não sabe. Irmãos, na próxima, para finalizar, eu queria só entrar
É, porque todo mundo quer que continue, mas na verdade não dá por causa da hora. Olha só, o que acontece... deixa eu... Então fala. Acontece antes dos 1000 anos ou depois? Não, olha só. O Lúcifer é antes e depois. Chegou a trombeta. Começou. Aí vem o primeiro julgamento, que são para nós, os salvos. Por que nós somos salvos e nós vamos ser julgados primeiro? Porque depois nós vamos estar junto na guerra com ele. Consegue entender, não? Alguém não entendeu isso? Mas tipo, vai passar nos 1000 anos, aí depois... A gente vai estar no 1000 anos junto com eles. Vai ter pessoas que vão ser arrebatadas antes e pessoas que vão ser depois. Meio que isso. Não, olha só. Eu vou explicar de novo. O primeiro julgamento... Gente, ó, escuta. O primeiro julgamento é para os salvos. Os salvos foram lá julgar. Depois, as nações. Quando for julgar as nações, vai estar no meio dos 1000 anos. Você vê que vai ter judeu e crente passando fome, perrengue. Aquele que perseverar ainda tem chance de ser salvo. Mas vai ser salvo pela dor, né? Ah, Deus. Mas o julgamento vai só fazer as pessoas que morreram? E aí depois no último... Ah, eu devo estar morta. No último, não, mas nesses 1000 anos, eles vão tentar morrer e não vão conseguir. Eles vão arrancar a cabeça deles para morrer e não vão conseguir. Mas é por isso que quando Jesus voltar, você tem que estar tranquilo para entender que você vai para o céu com ele. Então como eu vou chorar quando o parente morrer? Aí você chegou exatamente na veia. Você entendeu porque que diz que morrer para Deus é lucro? Porque se você entender isso ali, a tua cabeça abre de tal forma. Gente, a nossa cabeça abre, claro, é difícil entender, mas você entende que isso aqui não acabou. Você entende que acabou tudo para ele. Pelo contrário, aí você entende que Salomão falou: roubada, na roubada quem está é quem está debaixo do sol em cima da terra. Entendeu o que Salomão falou? Salomão foi muito sábio naquilo ali. Salomão está descansando há um tempão. Salomão já devia ter visto isso. Falou: melhor descansar, que tem muita coisa pela frente. Vai vir tecnologia, vai vir muita coisa pela frente. Gente, deixa eu falar logo dos números. Deixa eu falar dos números. Deixa eu falar logo. Oi? Então, eu só vou por quê? Porque eu preciso que vocês entendam esses números para a gente entrar na próxima aula já no livro. Vai no número 1. Depois bate-papo. Termina a aula. Termina a aula, pastor. Pergunta na próxima aula. Peraí, gente, deixa eu perguntar. Quando eu perguntou... Quem compra cartão roubado, você vai continuar Aí, se for crente, vai logo no primeiro. Vamos lá, olha só. Olha só, fodeu. Eu mesmo. Olha só. Esse menino que foi citado não deu. Não deu. Não deu. Se vocês entenderem isso aí, na hora que Jesus te ressuscitar, tu vai virar Jesus. Jesus, mal passado. Tava bem. Ó, olha só, gente, pra gente entrar na próxima segunda, já é o Apocalipse direto no livro, eu já vou entrar direto aqui para vocês entenderem algumas coisas dos números. Anotem. Os números têm significado. Vocês vão anotar e vocês vão pesquisar depois em casa algumas coisas, tá? O significado, eu vou falar de 1 a 10. De 1 a 10. Vou falar também do 12 e do 40. O número 1 aponta para Deus, unidade. O número 1 aponta para Deus, unidade. Depois vocês escutem depois na internet, quando sair ali o áudio, que eu vou falando, mas vocês vão anotando. Ele anota para a unidade porque Deus é absoluto. Você vê que antigamente o primogênito é de Deus. A primícia é de Deus. O primeiro é de Deus. Deus é o único Deus. Você vê que tudo é Deus. O número 2 aponta para Jesus. Anota lá. Jesus. Aponta para Cristo. 1 Coríntios 15, em Romanos, também diz, porque fala de Adão e Cristo.
que o Adão e Cristo, 2, ele foi a natureza humana e a natureza Deus. 2, vocês reparam que É 1 Coríntios que é, pastor? 15, você vê que ele teve o sofrimento e a glória. Você vê que ele teve aqui na comunhão e na glória. Você vê que testemunho aponta para 2 pessoas. Antigamente você via que os discípulos andavam de 2 em 2. Então o número 2 aponta para isso. 3 aponta para a trindade. A palavra trindade não existe no dicionário. Então a gente usa o ser triuno. Mas no caso de Pai, Filho e Espírito Santo, e no caso da gente, corpo, alma e espírito. Então a trindade, o 3, o 7 e o 12, eles apontam para completude. Anota assim, ó, completude. Eu vou anotar aqui também quais são os números, que é o 3, o 7 e o 12. Eu vou explicar que tipo de completude esses 3 números dão hoje, antes da gente terminar a primeira aula. Então vocês vão ver que tudo deles é assim. Você vê que uma família, para se instituir, ela precisa de um papai, mamãe e um filho. 3. Papai, mamãe, filho. 3. Ó. Vocês vão ver que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que Pedro negou a Cristo 3 vezes. Você vê que João 5:8, 3, ali vocês podem olhar ali também. O Espírito e o sangue. Você pode ver que ali também fala de 3. Tudo que tem 3 aponta para o número 3, é completude. 4 aponta para a criação. Vocês precisam entender esses números para a gente poder entrar no livro de Apocalipse. Porque aí vocês vão entender lá o que significa o 7, o 12, o 10. O 10 não está no Apocalipse. O 7, o 12 fala muito. Então você vê que o 4, você vê que é terra, fogo, ar e água. Os 4 elementos. Apocalipse 7:4 também fala das 4 estações do ano. Verão, inverno. Então tudo tem criação. Os 4 impérios mundiais, que fala lá no livro de Daniel. Os 4 tipos de oração, que fala lá também. Os 4 tipos de guerra do Apocalipse. Os 4 tipos de guerra que fala em Apocalipse, aliás, que fala da guerra, da fome, da terremoto, daquelas coisas. O 5, eu não vou me adentrar muito, mas fala de responsabilidade. Responsabilidade. Você vê que a mão tem 5 dedos. A gente responde pelas nossas coisas, responsabilidade nossa. Mão tem 5 dedos. Tem a oração lá de Arão, tem Arão com as 5 funções. 5.000 pães que Jesus espalhou, a responsabilidade. 5 pedras para pegar Golias. Davi levou 5 pedras, deu uma pegou na testa, mas ele levou 5. Vem o 5º reino de Daniel. Tudo que eu estou falando de livro de Daniel é porque ele assemelha muito ao livro de Apocalipse. Depois vocês pegam Daniel e Zacarias. Vamos lá, número 6. 6, as pessoas dizem que é o número do diabo, mas na verdade o diabo não tem número. Isso aqui, o 6, leva para o número do homem sem Deus. O anticristo, ele vai vir numa figura de um humano muito prepotente, autossuficiente, homem que muda na genética, homem que muda as coisas, que ele sabe de tudo, homem que explica tudo, homem que sabe de tudo. Tu vê que é o próprio homem que está acabando com o mundo. Então vai ter um homem, o anticristo, com o espírito do diabo dentro dele. E isso é o que 6 mostra. Você vê que na própria Bíblia, você vê que existe essas coisas. Você vê que, você olha lá no Golias, a Bíblia diz que ele tinha o quê? 6 dedos na mão, 6 dedos no pé. Por que a Bíblia falou de 6 dedos de Golias? Qual a necessidade disso? É para mostrar que ele estava sem Deus, ele era um homem prepotente. Pastor, por que eu não é? Eu vou falar, calma. Agora vocês têm que prestar atenção para ocorrer, senão a gente vai ser daqui meia-noite. Então, você vê que aquilo ali já deixa bem claro
que você vê que na Bíblia tem o 6º selo. Você vê que a estátua de Nabucodonosor, 60 por 6. Vocês veem que os escravos antigamente só podiam ser escravo por 6 anos. Vocês veem que é tudo assim, é sexto, é 6. O 6 ele aponta para isso. O 666 que vai dizer na Bíblia é homem sem Deus na plenitude, na completude. 666 completo. Os 144 mil eu vou chegar lá. 666. Então é um número ruim. O 7 na Bíblia também é completude. Ó, também é completude, como eu falei ali. Mas é completude, bota assim, ó, finita. Não é infinita, é finita. Ou seja, ele tem que terminar. Vocês veem que na Bíblia fala de tempo. Fala do 7º dia. 7 é o quê? É completude. Enoque foi levado. Enoque também era a 7ª geração. Você vê que na arca tiveram também 7 dias. José. Você vai ver que Jericó, 7 tudo, 7 trombetas, 7 tudo em Jericó. Jesus disse 7 palavras na cruz. Porque estava acabando aquilo ali. Estava no final já. Os 7 aponta para isso, completude finita. O 8 aponta para a ressurreição. Vou colocar aqui 8. Ressurreição. Mostra um novo recomeço. Você vê que o domingo, por exemplo, é um recomeço. É um recomeço. Por isso que muita coisa ali agora, a circuncisão é no 8º dia. As pessoas que saíram da arca saíram no 8º dia. Então você vê que o 8 leva para a ressurreição. O 9, eu não vou me entrar muito no 9 e no 10, porque só para conhecimento mesmo. O 9 aponta para ingratidão. Você vê que, você pega o livro lá de Gálatas, você vai ver que os frutos da carne sempre são 9. Porque são ingratos perante a Deus. Então sempre são 9. O 10. O número 10 é perfeição natural. A casa decimal é porque ficou perfeito aquela casa decimal. A responsabilidade do homem de avançar. 10 é o quê? O 10 é uma perfeição natural. O 12 é uma perfeição eterna. 12 é uma perfeição eterna. Qual a diferença da natural da eterna? Não, é uma perfeição natural, mas não é eterna. É da natureza. Mas Tomás não dizem que o 7 na Bíblia ele é perfeito, quer dizer... Perfeito? É, o 12 também. Só que é um perfeito que acaba. E o 12 é um perfeito que nunca vai acabar. Quantos anciãos tinham lá? 24. 12 de um lado e 12 do outro. 12 apóstolos. 12 meses do ano. As 12 portas de Jerusalém. 12 espias. 12 tribos. Você vê que é tudo assim. É tudo desse jeito. O 12 aponta para isso. 40 é para tratamento. Você vê que foram 40 anos no deserto. 40 dias do jejum. Sabe, irmãos, agora a gente deu uma avançada muito brusca. É tratamento. A gente ficou muito tempo já. A gente avançou bastante. Na próxima aula a gente já pode entrar direto no livro de Apocalipse. Vamos se levantar para orar e vamos orar junto para abençoar até as pessoas em casa que possam também fazer esse estudo. Pessoas que de repente não puderam estar aqui. É lógico que é ideal estar aqui porque a gente fez aquela oração aqui antes, mas é bom a gente estar junto, amém? Vamos orar então, gente, para a gente terminar? Pai, em nome de Jesus.
Pai, nós te clamamos que venha o teu reino, Senhor. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que está mostrando para essa liderança, Senhor, que a Bíblia é toda costurada, desde Gênesis a Apocalipse. Pai, em nome de Jesus, leva-os de volta para casa, em mais uma aula de Apocalipse, do estudo de Apocalipse. Senhor, abençoa a vida dessas pessoas, Senhor, que estão nesse momento, Pai, fazendo a Tua obra. Senhor, que eles possam aprender mais e mais de Ti, Senhor, e fazer a Tua vontade. É isso que eu te peço desde já, em nome de Jesus. Amém. Vão com Deus. Uma salva de palmas para o Senhor, gente, para a gente poder. Vão com Deus.